Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Histórias do Norte. Hoje vou começar a contar para vocês a história dos deuses do Norte, porque como vocês lembram, o primeiro episódio eu contei sobre a criação do mundo. O segundo eu contei sobre a criação dos primeiros humanos, da árvore do mundo que segura todos os 9 reinos. E também contei um pouco sobre cada um desses reinos para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre cada um e saber quais são os povos que vivem neles. E agora eu vou falar um pouco sobre os habitantes de Asgard, que é o reino dos deuses Aesir, que são deuses e deusas também, voltados mais para a guerra. E como o povo do norte era um povo bastante voltado para esse lado de exploração e também conquista de novos territórios através de batalhas, existem bastante deuses e vamos começar primeiro falando, logicamente, pelo mais importante de todos, que é Odin. E ele é o mais importante de todos, não porque foi o primeiro, mas sim porque foi aquele que se destacou mais e foi aquele que mais fez sacrifícios para poder conseguir adquirir todo o conhecimento que ele possui e também toda a importância dele no comando de Asgard. Então vamos falar um pouco sobre Odin, que é o mais poderoso e mais velho dos deuses. Odin, ele personifica o arquetipo universal e eterno do xamã, que adquiriu a sabedoria de 3 maneiras. Uma, pelo sacrifício na árvore do mundo durante 9 dias e 9 noites. Odin, ele se enforcou na árvore do mundo, a Yggdrasil, e ficou pendurado em um galho por 9 dias e 9 noites. E seu torso foi perfurado pela ponta da sua própria lança, lhe causando um ferimento gravíssimo. Os ventos agarraram e açoitaram seu corpo. Ele nada comeu durante os 9 dias e as 9 noites e nada bebeu. E ele ficou ali sozinho, com dor e a vida se esvaiando pouco a pouco. E em meio ao frio e à agonia, já à beira da morte, seu sacrifício rendeu um fruto sombrio. No êxtase da dor, Odin olhou para baixo e as runas lhe foram reveladas. Ele as compreendeu, assimilando seu poder e significado. Então a corda se partiu e com um grito Odin caiu da árvore. E após isso ele passou a entender a magia e o mundo passou a lhe pertencer. Então ele era bem ao extremo mesmo e ele não media esforços para conseguir conhecimento sobre tudo e todos. E a segunda das 3 maneiras que ele conseguiu obter conhecimento foi pelo sacrifício do seu olho esquerdo, que ele conseguiu fazendo o quê? Viajando para Jotunheim, e em Jotunheim, lar dos gigantes, fica o poço de Mimir, e suas águas borbulham das profundezas do solo, alimentando a árvore Yggdrasil, que é a árvore do mundo. Mimir, o sábio, é o guardião da memória e ele sabe muitas coisas. E seu poço é conhecido e quando o mundo era jovem, Mimir bebia dele todas as manhãs, enfiando o chifre Gielar nas profundezas e adquirindo todo o seu conteúdo. Há muito tempo, quando os mundos eram jovens, Odin vestiu seu manto comprido e seu chapéu e, disfarçado de andarilho, viajou pela terra dos gigantes, arriscando a vida para chegar ao poço de Mimir e obter conhecimento. Ao chegar lá, Odin disse: "Tudo o que peço, tio Mimir, é beber uma vez da água do seu poço." Mimir balançou a cabeça, pois ninguém bebia do poço além dele próprio. O sábio nada respondeu. É raro cometer erros quando se está calado. "Sou seu sobrinho", argumentou Odin. "Minha mãe, Bestla, era sua irmã." "Não é o bastante", retrucou Mimir. "Só um chifre. Se eu beber de seu poço, Mimir, serei sábio. Dê-me seu preço." "O preço é seu olho. Coloque seu olho no poço", diz Mimir. Assim, Odin, sem pestanejar, sem piscar,
ele não perguntou se aquilo era uma brincadeira ou não. E como a jornada pela terra dos gigantes até o poço de Mimir havia sido longa e perigosa, Odin arriscara a vida para chegar até ali. Ele estava disposto a fazer mais do que isso pela sabedoria que buscava. E com um olhar determinado, Odin disse apenas: "Dê-me uma faca." E depois de cumprir o que era necessário, ele depositou o olho no poço com todo cuidado, e seu olho o encarava sobre a superfície. Assim, Odin encheu Gjallar com a água do poço de Mimir e levou o chifre aos lábios. A água era fria e ele bebeu tudo. Assim, a sabedoria o preencheu. Odin passou a ver mais longe e com mais clareza com seu único olho do que jamais vira com os dois. Com isso, Odin recebeu outros nomes. Assim, ele passou a ser chamado também de Blindr, o Deus Cego, Hoar, o Caolho, e também de Balevig, aquele do olho flamejante. E o olho de Odin permaneceu no poço de Mimir, preservado pelas águas que alimentavam as cinzas do mundo, vendo nada e observando tudo. Agora só uma retrospecção para todo mundo saber porque a cabeça do deus Mimir é quem cuidava do poço, né? Teve uma história bastante interessante, né? Que isso aconteceu há muito tempo atrás, quando teve a guerra entre os Aesir e os Vanir. Né, que já no fim da guerra entre os Aesir e os Vanir, quando os clãs trocavam guerreiros e chefes entre eles, Odin fez o que? Ele enviou Mimir aos Vanir como conselheiro para Hrungnir, o deus Aesir, que seria o novo chefe dos Vanir. Porque para ter uma harmonia entre eles, o que eles fizeram? Levaram 3 deuses Vanir, Njord, Frey e Freya, passaram a morar em Asgard, e Mimir e Hrungnir passaram a viver em Vanaheim. Então, assim, eles teriam uma harmonia melhor e uma entrosação para não ter mais guerra. E Hrungnir era alto e belo, com aparência de rei, e quando Mimir estava em sua presença para aconselhá-lo, Hrungnir também falava como rei e tomava decisões sábias. Mas, quando Mimir não estava com ele, Hrungnir parecia incapaz de tomar qualquer decisão, e os Vanir logo se cansaram. E como os Vanir começaram a ficar muito irritados, sua vingança não foi contra Hrungnir, mas sim contra Mimir, que teve sua cabeça dissipada e enviada para Odin. Porém, Odin não ficou com raiva, porque ele esfregou a cabeça do tio com algumas ervas para impedir que apodrecesse, e então cantou feitiços e encantamento, pois ele não queria que o conhecimento de Mimir se perdesse. E não demorou para Mimir abrir os olhos e falar com ele. O conselho de Mimir foi bom, como sempre. Odin então levou a cabeça de Mimir até o poço sobre a árvore do mundo e a deixou ali, ao lado do próprio olho, nas águas do conhecimento do futuro e do passado. Depois, Odin pegou o chifre Gjallar e ofereceu a Heimdall, o guardião dos deuses. E no dia em que Heimdall soar o Gjallar, os deuses despertarão, não importa onde estiverem, não importa quão pesado seja seu sono. Heimdall soará o Gjallar apenas uma vez, anunciando o fim de todas as coisas, o Ragnarok. E a terceira maneira que ele conseguiu adquirir bastante conhecimento e sabedoria, que dessa vez foi através da ingestão diária do hidromel da poesia, que é o elixir da inspiração, a essência da consciência divina dos Aesir e Vanir, que ele roubou da giganta Gunnlod. Caso vocês queiram saber, deixem nos comentários, que essa é uma história bastante bacana que eu posso contar depois, tá? Porque eu não vou contar agora para o vídeo não ficar muito longo. Agora, voltando a falar de Odin, ele também tem muitos nomes, né? Como eu falei para vocês, ele é o pai de todos, o Senhor dos Mortos, o Deus da Forca, que ele é conhecido assim por causa do seu sacrifício a si próprio na árvore Yggdrasil, né? Ficou enforcado por 9 noites e 9 dias. Ele também é o deus das cargas e dos prisioneiros. Ele também é chamado de Grimnir, pois na qualidade de xamã, Odin ele desempenha a missão de o condutor das almas, por ele encontradas, recolhidas e conduzidas durante as
peregrinações pelos mundos montando seu cavalo Sleipnir. E essa missão do Odin, que era na verdade levar a alma dos guerreiros mortos em batalha de maneira honrosa para Valhalla. E logicamente essa missão ela foi distorcida e apresentada nos contos medievais como a fúnebre cavalgada noturna de fantasmas, chamada a Caça Selvagem. E Odin começou a ser chamado de Grimnir, o Encapuzado. E isso foi equiparado ao diabo pela igreja cristã, que baniu até mesmo o seu nome do dia da semana a ele dedicado. E isso a gente precisa entender também, porque naquela época, na época em que a religião cristã começou a se expandir, o que esse pessoal costumava fazer? Que eram tudo muito filho da... Esse pessoal, eles não se importavam muito com expandir a religião cristã. Eles queriam o quê? Dominação de território. Eles faziam como? Usando a desculpa de expandir a religião cristã. E como que eles faziam isso na maioria das vezes? Forçavam os outros povos a passarem a seguir a religião cristã. E a maneira que eles usavam também era destruindo a religião dos povos antigos. Então eles tentavam fazer com vários aspectos da religião se tornassem algo maligno, algo cruel. Como por exemplo, colocarem semelhança de Odin com o diabo. E eles também fizeram isso pegando dias religiosos de outras religiões e inserindo dentro da religião cristã, como por exemplo a Páscoa e o Natal. E assim ele recebeu esse nome, Grimnir, que se você pesquisar depois, também é como recebeu o nome do ceifador de almas, que em inglês é conhecido como Grim Reaper. Então é daí que vem o nome Grim, que é por causa do Grimnir, que era como Odin era chamado. E esse pessoal começou a cair tão pesado nos povos do norte, que eles tiveram até que disfarçar o nome de Odin. Então, como eu falei para vocês, muito da cultura nórdica ainda existe até hoje, tanto que alguns dos dias da semana são em homenagem aos deuses nórdicos, como por exemplo a quarta-feira. Para nós não parece, mas quando vocês colocam no inglês Wednesday, depois você pega para o alemão antigo, você tem o nome de Odin, que para disfarçar, para que esses povos que ainda veneravam os deuses e ainda respeitavam a religião dos seus antepassados, o que eles fizeram? Eles mudaram o nome para Woden, com o W. E daí que vem o Wednesday, que seria o dia de Odin. E ele também recebeu um nome diferente em cada país, pois é cultuado de formas diferentes em muitas línguas, mas é sempre Odin o objeto de culto. E ele viajava para todos os cantos sobre um disfarce, querendo ver o mundo como as pessoas comuns. E quando ele caminhava entre nós, era na forma de um homem alto, usando um manto e um chapéu. E Odin também ele tinha 2 corvos, Hugin e Munin, cujos nomes significam pensamento e memória respectivamente. E esses pássaros, o que eles faziam? Eles voavam por todos os mundos durante o dia e à noite eles traziam notícias a Odin sobre tudo o que acontecia. Assim Odin tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo nos 9 mundos. E os corvos eles sempre pousavam em seu ombro e sussurravam ao seu ouvido. E quando ele se sentava em seu grandioso trono, Hildskjalf, ele contemplava tudo, não importa onde no universo, e nada podia ser ocultado de Odin. Por isso também que era uma outra ferramenta que ele tinha para poder saber sobre tudo o que estava acontecendo. Outro detalhe dele também é que ele trouxe a guerra para o mundo. Assim, as batalhas eram iniciadas com um guerreiro arremessando uma lança na direção do exército inimigo, dedicando a batalha e suas mortes a Odin. E eles faziam isso também por causa da lança que perfurou Odin quando ele estava enforcado na árvore Yggdrasil, sendo sacrificado para si mesmo. E esse povo do norte acreditava o quê? Que os sobreviventes resistiam apenas pela graça de Odin e os caídos na guerra eram aqueles que eram traídos por ele. E também os guerreiros mortos em batalha, como eu havia dito para vocês, eles são levados pelas valquírias, que são belas donzelas guerreiras,
que recolhem as almas dos mortos honrados. Elas levam para os salões de Valhalla e lá os mortos bebem, lutam, batalham e se banqueteiam, tendo Odin como líder. E é isso que eles fazem o tempo todo, esperando o fim do mundo para poder lutar com os deuses contra os gigantes. Outra aparência também de Odin é como patrono dos dons da sabedoria e da inspiração. Ele se apresenta como um sábio idoso, com cabelos longos grisalhos, envolto em um manto azul escuro, com um capuz ou um chapéu de abas largas, cobrindo a órbita vazia do seu olho perdido, e um dos seus corvos fica pousado no ombro e o outro voa ao seu redor, e ele usa um cajado escritos com runas e fala somente em versos, usando palavras belas e tocantes. Agora, uma curiosidade, foi através dessa descrição que o Tolkien tirou inspiração para poder fazer o seu Gandalf da história do Senhor dos Anéis. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse é Odin, o Deus Todo-Poderoso. Se vocês quiserem saber mais, é só me avisar, porque tem outras histórias do Odin também que eu vou estar contando mais para frente. Por isso, se vocês quiserem, deixe no comentário também que eu posso contar a história do hidromel da poesia, que é uma bebida que, se você ingere ela, você será capaz de criar obras-primas da máxima qualidade. Isso independente da sua área, tá? Então é uma história muito legal que também mostra o que acontece, por que existem pessoas que têm um talento muito grande e pessoas que, mesmo se esforçando muito, não tem talento nenhum, tá? Muito obrigado pela atenção, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada, se inscreve no canal, porque eu sei, eu vejo todo dia, e eu sei que a maioria do pessoal que está vendo meus vídeos não é inscrito no canal. Então, por favor, pessoal, se inscreve no canal que é de graça, não paga nada. E também compartilhe os vídeos com aqueles que gostam de mitologia e histórias sobre outras religiões, tá? E não se esquece também, marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que forem saindo. E eu fico por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau!